Você está ouvindo Mensagem na Garrafa Podcast. Saudações para você que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Aqui quem fala é o Bruno Nogueira, o astronauta metafísico, e tá começando mais um episódio do Mensagem na Garrafa Podcast. Acabou que não deu para eu gravar um episódio de estreia como deveria ser, né? Um episódio em que eu falo sobre a proposta do podcast, em que eu me apresento para os ouvintes, que eu conto um pouco da minha história com o podcast. Então, esse programa que você está ouvindo hoje vai funcionar meio que como um episódio piloto, um episódio de estreia do Mensagem na Garrafa Podcast, em que eu comento aqui sobre a proposta geral do podcast, qual é a missão do podcast, falar também um bocado da minha trajetória com o podcast, como foram os meus primeiros contatos com o podcast que me fizeram chegar até aqui e criar o Mensagem na Garrafa Podcast, né? Então, esses são alguns dos assuntos que eu vou abordar no programa de hoje. Season 1, Episode 1 do Mensagem na Garrafa Podcast. Bom, para começo de conversa, cara, é o seguinte. Eu decidi criar uma Mensagem na Garrafa Podcast porque eu sinto que eu nunca tive um espaço e oportunidade para falar livremente sobre os assuntos que eu gosto, né? Então, eu nunca tive abertura, eu nunca tive um espaço e também eu nunca tive amigos para compartilhar esses assuntos que eu tanto gosto, né? Então, essa é a primeira missão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? Que é servir de canal para que eu possa falar livremente sobre os assuntos que eu tanto gosto. Naturalmente, né, a pergunta seguinte não poderia deixar de ser outra, né? Que tipo de assuntos que me interessam que eu vou abordar aqui nesse podcast, né? Eu sempre fui nerd a minha vida toda. Eu sempre gostei de filmes, de livros, de quadrinhos, de videogame e de todo tipo de nerdice que você puder imaginar. Exceto animes, né? Eu confesso que anime não é a minha praia. Eu não gosto de anime. Nunca gostei de anime, nem na época da antiga TV Manchete, né? Que passava Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, essas coisas assim. Enfim, até mesmo entre os nerds, né? Eu sou assim meio esquisito porque eu sou um nerd que não gosta de animes e mangás e cultura japonesa de maneira geral, né? Mas enfim, a minha série favorita de todos os tempos é Star Trek, Jornada nas Estrelas, todas as versões de Star Trek, eu amo todas elas igualmente de coração, a série clássica com o Capitão Kirk, a série animada também com o Capitão Kirk, os 6 primeiros filmes de Star Trek também sob a liderança do Capitão Kirk, a nova geração com o Capitão Picard e, mais recentemente, né, Strange New Worlds, que conta a época que o Capitão Pike comandou a Enterprise antes do Capitão Kirk. Star Trek é a minha série da vida, ajudou a definir o meu caráter, que me ajudou a escolher a minha área de graduação, né? Eu sou graduado em Filosofia pela UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu não teria escolhido Filosofia para me graduar numa universidade se não fosse pela influência de Star Trek. Nos momentos em que eu estava me sentindo mal, em que eu estava me sentindo triste, em que eu estava me sentindo desamparado e sem rumo na vida, Star Trek me ajudou a me recuperar. Então, pra mim, cara, Star Trek é a minha série da vida. Mas eu também gosto de várias outras séries, né? Eu gosto de Friends, eu gosto de Big Bang Theory, eu gosto de Clone Wars, aquela animação de Star Wars. Que, diga-se de passagem, Star Wars também é outra coisa pela qual eu sou apaixonado de coração, apesar da gente ter testemunhado a morte de Star Wars, né, com aquela série abominável em 2024 que foi The Acolyte, né? A Disney já vinha cometendo erros grosseiros com as séries Star Wars ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, na série tenebrosa do Obi-Wan,
a série fraca do Boba Fett, a série fraca também da Ahsoka, a terceira temporada fraquinha do Mandaloriano. E aí The Acolyte foi a última pá de cal da Disney nesse defunto moribundo chamado Star Wars. Infelizmente, essa é a verdade. Mas enfim, eu continuo gostando de Star Wars hoje em dia? Sim, continuo gostando de Star Wars hoje em dia. A trilogia clássica, a trilogia prequel, a animação do Clone Wars, as minisséries de Star Wars, como por exemplo aquela Young Jedi, que é uma série bem infantilzinha também, mas que eu acho maneiríssima. Star Wars sempre teve muito presente na minha vida, né? Foi mais uma daquelas obras da cultura nerd que ajudaram a moldar o meu caráter, né? Que me consolaram nos meus momentos de dor e de sofrimento e dúvida e que me fizeram encontrar uma saída para os problemas que eu estava passando e que eu ainda passo hoje em dia. Quem nunca lembrou daquela célebre frase do mestre Yoda no Império Contra-Ataca, né? Faça ou não faça, não existe tentativa. Quantas vezes a gente já tomou uma decisão inspirado por essa pérola de sabedoria do mestre Yoda? Então, Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis, tanto os livros quanto os filmes, Batalha do Apocalipse, Jogador número 1 e mais uma infinidade de obras do universo nerd que você puder imaginar, né? Desenhos dos mais variados, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, Ben 10, X-Men Evolution. Essas obras do universo nerd são parte indissociável do ser humano que eu sou, porque ajudaram na formação do meu caráter, me consolou nos meus momentos de dor e sofrimento e dúvida. Toda vez que eu passava por alguma dificuldade, tinha lá uma obra do universo nerd que me ajudava de alguma maneira a superar aquela dificuldade. Um desenho, um filme, um livro, um quadrinho. Então, é sobre todo esse universo nerd que faz parte das nossas vidas, que moldou o nosso caráter, que é parte indissociável do ser humano que a gente se tornou hoje, que eu vou falar aqui nesse podcast. Bom, como eu cheguei a falar aqui, né, eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e aí, ao mesmo tempo que eu vou falar aqui no podcast sobre nerdices de todo tipo, né, eu vou falar também um bocado sobre filosofia, sobre divulgação científica, sobre reflexões profundas sobre a condição humana, o amor, a morte, a amizade, qual é a maneira correta de agir, exploração do espaço, a nova corrida espacial com a iniciativa privada, o que a gente pode esperar da exploração do planeta Marte. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar aqui sobre nerdice, eu vou falar também sobre esses assuntos um bocado mais profundos, envolvendo a minha formação profissional como graduado em filosofia. Uma terceira missão do Mensagem na Garrafa Podcast, né, cara, é que esse podcast vai servir como uma cápsula do tempo para mim no futuro, quando eu estiver velhinho, aposentado, morando numa cidadezinha do interior, saindo da minha casa de manhã cedinho, andando com aquele meu passinho lento, com a minha bengala, o meu óculos, e aí indo até a praça central da cidade com a igreja, para poder apreciar o silêncio de uma cidade do interior, ler um bom livro na pracinha. E aí, quando eu tiver velhinho, aposentado, numa pracinha de uma cidade do interior, eu vou botar os meus fones de ouvido e vou ouvir todos os episódios do Mensagem na Garrafa Podcast que eu gravei ao longo desse tempo, até a data da minha aposentadoria, né? Eu tenho certeza de que no futuro eu vou lembrar desse período que eu morei sozinho nesse apartamentozinho aqui no centro da cidade como sendo a época mais feliz da minha vida. Eu viajei, fui para São Paulo para visitar a Galeria do Rock, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, o Museu da Independência, fui na CCXP,
Fui no show do Guns N' Roses lá no estádio do Palmeiras em 2022. Eu assisti Mirat, que é aquela banda tunisiana de prog metal que eu gosto tanto. Eu assisti Roger Waters. Eu assisti Paul McCartney, que foi um dos melhores shows que eu assisti em vida naquele ano de 2023. Eu assisti a A.H.A. Eu assisti a reunião dos Titãs originais. Então, nesse período que eu tô morando sozinho aqui nesse apartamentozinho no centro da cidade, eu tenho cultivado a solitude, eu tenho me sentido em paz porque eu consegui cortar o contato com pessoas nocivas que estavam fazendo parte da minha vida e estavam tornando a minha vida pior. Eu tenho lido bastante livros, quadrinhos, jogado RPG, jogado videogame, assistido séries e filmes no streaming, tocado a minha bateria eletrônica que eu comprei. Então, cara, é a vida que eu sempre sonhei pra mim e é por isso que eu vou lembrar dessa época como sendo a época mais feliz da minha vida. E lá no futuro, quando eu estiver velhinho, aposentado, eu vou ouvir de novo esse podcast e aí eu vou abrir um sorriso de satisfação e vou falar para mim mesmo: valeu a pena. E aí, né, como toda cápsula do tempo tem uma data estipulada para ser aberta, né, eu vou determinar aqui que eu vou gravar podcasts aqui para o Mensagem na Garrafa Podcast até a data da minha aposentadoria, que ainda falta aí uns 30 anos mais ou menos. Então fica ligado que vai ter episódio de podcast aí pelos próximos 30 anos pelo menos. Bom, então, da mesma forma que o Isaac Asimov elaborou lá as 3 leis da robótica, né, para as histórias de robô que ele escreveu ao longo da carreira dele, eu elaboro aqui também as 3 missões principais do Mensagem na Garrafa Podcast, que são as seguintes. O Mensagem na Garrafa Podcast é um canal para que eu possa falar sobre nerdices, filosofia, ciência e todos os outros assuntos que sejam do meu interesse e que eu não tive a oportunidade de compartilhar esses assuntos com ninguém, porque eu não tive amigos ou porque as pessoas não eram receptivas a esse tipo de assunto, ou seja lá que motivo for. A segunda missão do Mensagem na Garrafa Podcast é servir de cápsula do tempo para mim no futuro, né? Então, se de repente acontecer de você, que está aí do outro lado dos fones de ouvido, tá passando por um momento difícil na sua vida, né? Problema de grana, problema com depressão, com ansiedade, com estresse, com burnout e problemas humanos de maneira geral. Então, cara, se você tá passando por esse tipo de situação problemática e você encontrar algum conforto em algum episódio desse podcast, então, cara, o Mensagem na Garrafa Podcast vai ter extrapolado a missão primária dele e vai ter atingido um objetivo muito maior. E esse objetivo maior, né, de oferecer conforto, de oferecer consolo, de acolher a sua dor e o seu sofrimento e de oferecer uma possível solução para o seu sofrimento, esse gesto vai fazer com que o Mensagem na Garrafa transcenda as 3 missões principais dele e alcance um patamar muito maior que vai justificar a existência desse podcast. Bom, meus amigos, então resumindo, essas são as missões do Mensagem na Garrafa Podcast. Esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. E aí, se você quiser ter acesso ao conteúdo do Mensagem na Garrafa Podcast, né, você pode encontrar no Spotify, no YouTube, no blog do Mensagem na Garrafa Podcast, né, que é o mensagemnagarrafapodcast.blogspot.com. Tem também a página do podcast no Facebook. Aciona o sininho para ficar por dentro sempre que tiver novidade. E não esquece de fazer aquele triplo C maroto. Curte, comenta e compartilha.
O Mensagem na Garrafa Podcast também vai estar disponível em agregadores de podcast, né, como por exemplo o Podcast Addict, o Apple Tune. E aí você pode procurar o Mensagem na Garrafa Podcast no agregador de podcast que seja da sua preferência. Eu não pretendo fazer com que o Mensagem na Garrafa Podcast tenha uma periodicidade fixa, porque vai depender muito do meu humor, né, para poder fazer um podcast novo, gravar um episódio novo. E aí tem que ter disposição também para editar, para publicar. E aí isso demanda tempo, disposição, paciência, e nem sempre eu tô a fim de gravar, editar e fazer a postagem, né, porque é um negócio realmente desgastante. Mas uma vez que eu sinta vontade de gravar um episódio novo, eu vou lá, gravo e publico aí no feed do podcast, no blog do Mensagem na Garrafa Podcast, na página do Facebook e também no Spotify e no YouTube, que você pode ter acesso lá ao feed do podcast, né? Então, fica ligado aí que a qualquer dia da semana pode ter episódio novo aí do Mensagem na Garrafa Podcast. Essa que você está ouvindo agora é a terceira versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? Eu já tive outras duas versões anteriores do Mensagem na Garrafa Podcast. Já tenho uma estrada com podcast já desde 2016. Não com o Mensagem na Garrafa Podcast, mas com outros podcasts que eu participei, né? Eu só fui conhecer podcast realmente, né, em 2016, quando teve o filme do Deadpool. Primeiro filme do Deadpool, né? Porque é o seguinte, eu tinha um amigo naquela época que era nerd também, né? Que era o Daniel, lá do extinto Tarja Nerd, né? Sim, eu fiz parte do Tarja Nerd desde 2016 até o encerramento das atividades do podcast alguns anos depois, né? E aí, cara, eu era bastante próximo do Daniel, né? Eu era amigo do Daniel, a gente era nerd, a gente trocava figurinha. E aí naquela época que o Daniel era meu amigo, né, e a gente trocava figurinha de nerdice, falava de nerdice o tempo todo, e por causa da minha amizade com ele, né, eu conheci outras pessoas que eram nerds também e que começaram a fazer parte do meu círculo de convivência. E naquele momento eu acreditei que eu finalmente tinha encontrado um grupo de amigos nerds com quem eu poderia conversar livremente, que eles iriam entender as minhas piadas e as minhas referências nerds e que a minha amizade com eles iria durar até o final da minha vida, né? Só que a coisa não aconteceu assim. Bom, em 2016 eu já era amigo do Daniel há algum tempo, né? Desde lá de 2009 a 2010 mais ou menos. E aí, em 2016, quando teve o filme do Deadpool, ele me convidou para participar de um episódio do Tarja Nerd, né, o Tarja Cast. E aí a gente gravou conversando sobre o filme. Eu não fazia a menor ideia de como é que se fazia para gravar um podcast. E aí, depois de gravar esse primeiro episódio no Tarja Cast sobre o primeiro filme do Deadpool, né, eu conheci a podosfera, né? Só então eu fui conhecer o Nerdcast, o Rapadura Cast, o Podcrastinadores e vários outros podcasts que falam de nerdice que estão aí na podosfera até hoje, né? Se tornou um hábito para mim ouvir esses podcasts, né? Sempre que tinha algum filme novo da Marvel, algum filme novo da DC, alguma outra obra importante do universo nerd e que valeria a pena ser gravado num podcast, a gente gravava lá no Tarja Nerd. A gente gravou sobre os anos 80, em que a gente falou sobre filmes, séries, músicas e acontecimentos dos anos 80. E eu lembro que esse foi um podcast bem legal de gravar, cara, porque teve convidados especiais nesse podcast sobre os anos 80, né? Que foram a Cal Cruz, lá do antigo 404 Podcast, e a Lady Sif, né, que era lá do Iluminerds, né? E foi muito legal gravar esse podcast, foi um dos meus favoritos, né?
A gente falou sobre Batalha do Apocalipse, a gente falou sobre Caverna do Dragão, a gente falou sobre todos os filmes da Marvel e da DC que eram lançados naquela época. E aí a gente falou de Rogue One, a gente falou de Doutor Estranho, Piada Mortal do Batman, filmes em que o vilão vence no final. E aí, além do Tarja Cast, né, que era o programa principal, né, a gente também tinha os podcasts secundários, né? E aí tinha um podcast especial para a gente falar de animes, que eu não participava porque eu não gostava de animes e não gosto até hoje, que era o Tarja-san, que gravava o Daniel e a Lady Sif. E aí tinha também a Estante do Tarja, que a gente falava sobre livros e quadrinhos nerds, e aí gravava eu e o Raul ou algum outro convidado. A gente também tinha o Tarja Playlist, que eu também comandava e a gente falava de música, que eu gravei alguns episódios sensacionais lá com o meu amigo Guilherme Ferrari, lá do Fliperama de Boteco. Fliperama de Boteco que tá na estrada aí desde aquela época, cara. Os caras são guerreiraços. Então, um beijo pro Guilherme Ferrari. Guilherme, um abraço, cara. Um prazer ser seu amigo. Qualquer hora dessa a gente marca de gravar um podcast aí e tenho certeza que vai ser muito maneiro. Então, cara, aquela época que eu gravava podcast com o pessoal do Tarja Nerd, né? Era uma época muito boa, né? Era uma época muito boa pra ser nerd, né? Principalmente porque tinha um exercício que era muito legal a gente fazer, né? Que era assistir o filme novo da Marvel que saiu no cinema, tomar nota mental de todos os pontos importantes do filme, pra naquele dia mesmo da estreia do filme, a gente chegar de noite em casa, gravar o podcast, falar sobre o filme, para tentar publicar o podcast antes dos podcasts famosos, né? Como por exemplo o Nerdcast. Então, o nosso desafio, a nossa corrida contra o tempo era gravar um podcast sobre o filme da Marvel que fosse tão bom quanto o Nerdcast e que saísse antes do Nerdcast para ter mais visibilidade. E aí a gente também escrevia notícias para o site do Tarja Nerd, resenhas de filmes e séries e quadrinhos e tudo mais que a gente poderia pensar. Eu mesmo publiquei vários textos no Tarja Nerd sobre aquele filme Oblivion com o Tom Cruise, sobre Star Wars Shadows of the Empire, que é o meu jogo de videogame favorito de todos os tempos, que é pro Nintendo 64. A gente falou de ficção científica, de fantasia. E aí o Raul Martins, né, que era um amigo nosso lá do Tarja Nerd, também publicou 2 livros de autoria dele, né, um sobre fantasia de terror e outro sobre detetive no século XIX no Rio de Janeiro, na época da reforma do Pereira Passos, né, que foi A Cabeça do Embaixador. E aí teve toda uma promoção do crowdfunding para o lançamento do livro, né, no Tarja Nerd. E foi também um episódio muito legal que a gente gravou. Eu tenho excelentes lembranças daquela época em que eu gravava podcast no Tarja Nerd, né, com o pessoal lá, o Daniel, o Luiz Nazi, o Raul. E além de gravar com o pessoal do Tarja Nerd, né, tinha também as nossas participações especiais no podcast de outros amigos, né? Como, por exemplo, o Podcast, lá do Fábio, né? Se escreve P-O-W, né? Como se fosse um soco de um super-herói na cara de um super-vilão, né? Pou! Que eu cheguei a participar de alguns episódios, né? Que a gente gravou sobre personagens icônicos dos videogames, né? E aí eu citei o Richter Belmont, do Castlevania Symphony of the Night, e o Star Fox, do Star Fox 64, né? Que é o meu jogo de navinha favorito de todos os tempos. E foi também um bate-papo bem legal de gravar esse sobre personagens de videogames, né? O pessoal falou de Kratos, de Master Chief, de Solid Snake. O pessoal falou de vários personagens maneiros lá. O pessoal falou até de Alejo, cara, do International Superstar Soccer. E foi um bate-papo bem maneiro que eu levo na minha memória até hoje. Eu também participei do Fliperama de Boteco lá com o Guilherme Ferrari, da mesma forma que ele participou do Tarja Playlist comigo. E foi também gravações bem legais que a gente fez, que eu levo na minha memória até hoje.
teve também um projeto com vários podcasts, né, que era o Comadrecast, em que vários podcasts se reuniam para dar continuidade a uma história de terror, né? Um podcast começava a contar uma história de terror e aí o outro podcast tinha que dar continuidade àquela história e aí depois um outro podcast dava continuidade àquela história. E aí a gente gravava sobre os mais variados temas, né? No Comadrecast. O Comadrecast era um grande crossover de podcasts, né? E aí eu lembro que a gente gravou um sobre as origens da língua portuguesa lá no latim e no galego português, que a gente gravou lá com a Cal Cruz também, do 404. Pô, foi muito legal, né? Inclusive, a Cal Cruz, do 404, pouco tempo depois, ela se tornou namorada do Fábio, do podcast, né? E aí ela começou a participar ativamente do podcast. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cal Cruz e o Fábio pessoalmente, né? Teve uma ocasião que eles pegaram um cruzeiro até aqui o Rio de Janeiro, e aí a gente se encontrou no Shopping da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a gente conversou sobre nerdice, a gente cantou músicas, a gente... Nossa, cara, foi uma troca muito legal aquele encontro. Eu nunca vou esquecer do dia que a gente se encontrou com eles. Aí fomos lá, eu, Daniel, Raul, e aí a gente conheceu, né, o Fábio, a Cal Cruz, mais um outro pessoal lá que não vem ao caso. Mas a Cal Cruz e o Fábio foram os caras mais gente boas que eu conheci naquele dia. Teve também o pessoal do Laranja Radioativa, né, que era o Douglas e o Raul que comandavam lá o podcast, né, que era o podcast mais mal editado da podosfera, né. Era muito ruim a edição do pessoal do Laranja Radioativa. Meu Deus do céu, era muito ruim a edição deles. Por exemplo, eles estavam conversando assim, aí tinha longas pausas e eles falavam, que não sei o que. E aí eles não cortavam esses e esses silêncios assim, que duravam mais de 10 segundos assim. Era um negócio muito angustiante ouvir o Laranja Radioativa, né? Mas o pessoal era gente boa, né? O Vinícius, o Douglas, o Raul. E eu cheguei a participar de alguns episódios lá no Laranja Radioativa também, né? Teve um que a gente gravou sobre o Blade Runner de 1982, porque tava para estrear o Blade Runner 2049, né? A gente resolveu gravar o Blade Runner de 82, né? Em 2017. Foi bem legal também. Eu que montei a pauta daquele podcast. E eu carrego com muita saudade esse período que eu participei do Tarja Nerd, que eu gravei outros podcasts com a galera. E foi uma época muito legal pro nerd que eu sou, né? Fez muito feliz naquela época o nerd que eu sou, né? Só que aí começaram a acontecer os problemas, né? O desrespeito. Uma das coisas que mais me irritava era que, por exemplo, o Raul às vezes gritava comigo do nada, me dava mó esporro, mó bronca. E aí todo mundo começava a gargalhar de chorar depois de terem me ofendido, depois de terem gritado comigo, depois de terem me desrespeitado. E aí isso foi acontecendo com cada vez mais frequência. Eu estava me sentindo cada vez mais sozinho em meio àquelas pessoas, cada vez mais fora do lugar. Estava sentindo que aquele não era mais o meu lugar. Eu estava sentindo que o Tarja Nerd me fez feliz por um determinado tempo, mas que já não estava mais me fazendo feliz. O desrespeito foi aumentando, me colocaram na geladeira. E aí, quando eu vi que a minha amizade com aquele pessoal estava em xeque, por conta dessa sequência de desrespeitos e grosserias, eu vi que era hora de tomar uma decisão e dar uma resposta à altura para eles, né? E aí eu mandei uma mensagem pro grupo inteiro do Tarja Nerd, esculhambando com eles, dizendo que eles eram um bando de mau caráter, que não me respeitavam e que eles não mereciam a minha amizade. E aí eu nem esperei pela resposta do Daniel. Ele chegou a mandar uma resposta, mas eu nem me dei o trabalho de ler, bloqueei na hora, e aí cada um seguiu o seu caminho, né? E essa foi a minha trajetória com o Tarja Nerd, né?
acabou que o pessoal do Leitura Verso e o pessoal do Tarja Nerd juntaram forças e criaram o site do Quarta Parede, né? Com relação ao que aconteceu com o pessoal da equipe do Tarja Nerd depois que eu saí, né? Eu sei muito pouca coisa, né? O Luiz Nazi mora lá em São Paulo, né? Então eu não tive mais contato com ele. O Daniel estava para casar no final do ano de 2019, né? Tive algumas notícias esporádicas dele por conta de alguns amigos em comum que eu tinha com ele, né? E aí esses amigos em comum às vezes comentavam alguma coisa do Daniel e eu acabava ficando sabendo, né? O Raul, eu não sei que fim levou. Parece que ele desistiu aí de seguir a carreira de escritor e publicar os livros dele, não sei o que aconteceu com ele. O Douglas, eu lembro que ele tinha o plano de concluir a graduação dele em História e logo em seguida fazer uma graduação em Economia, porque ele estava vendo que ser graduado em História não ia dar futuro nenhum para ele, então ele migrou e foi para Economia, né? Não sei em que pé ele tá também, não sei onde ele está trabalhando, não sei o que aconteceu com ele. E o resto do pessoal eu confesso que eu não tenho notícia, né? O Vinícius, o Pablo e o Rômulo, que eram primos do Daniel, também não sei o que aconteceu com eles. Mas agora não importa. Ficou no passado e tive meus bons momentos com o pessoal do Tarja Nerd, mas eles começaram a me desrespeitar, a me ofender, a me machucar e achavam isso engraçado. E acabou que essa situação chegou num nível que se tornou insustentável, e aí eu rompi o contato não só com o Tarja Nerd, mas também com toda a equipe, que seriam amigos nerds que fariam parte da minha vida até o meu último suspiro, mas que acabou não se concretizando. Eu rompi com o Tarja Nerd em outubro de 2019, né? E aí, eu já estava morando sozinho aqui no centro da cidade, no meu apartamentozinho, cultivando a minha solitude, começando a melhorar da depressão, começando realmente a galgar o caminho da felicidade, né? A trilhar a estrada da felicidade genuína, né? E aí, nisso, eu resolvi criar a primeira versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? E aí, naquela época, nessa primeira versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né, eu tinha realmente a intenção, né, de me tornar um influencer famoso, um podcaster famoso, de ter milhões de seguidores, milhões de inscritos, milhões de comentários. E essa era a minha ambição, né, de me tornar um influencer famoso no meio do podcast, usando o Mensagem na Garrafa Podcast como carro-chefe, né? E aí eu gastava dinheiro impulsionando postagem no Facebook, criei o blog, associei o podcast em vários agregadores, eu tentei de tudo para promover o podcast, para alcançar mais ouvintes, para ter mais inscritos, para ter mais fãs, para realmente alcançar a fama, só que não deu certo. Não deu certo. E aí, quando eu vi que esse projeto de me tornar um podcaster famoso, um influencer famoso, por meio do Mensagem na Garrafa Podcast não deu certo, aí eu resolvi apagar o podcast de vez. Não quero mais saber de podcast, não vou fazer mais podcast. E aí eu resolvi apagar a primeira versão do Mensagem na Garrafa Podcast. Alguns poucos episódios se salvaram, mas a grande maioria se perdeu no tempo como lágrimas na chuva, né? E aí eu lembro que eu gravei episódios sobre previsões que a ficção científica acertou. Falei muito das séries de Star Wars que estavam sendo lançadas naquela época, né? A série do Obi-Wan, a série do Boba Fett, Star Wars Day. Falei de Dia do Orgulho Nerd. Falei de filosofia, falei de ciência, enfim, falei de um monte de assuntos na primeira versão do Mensagem na Garrafa Podcast, na tentativa de alcançar a fama, só que esse projeto, infelizmente, malogrou. E aí, depois que eu encerrei as atividades do Mensagem na Garrafa Podcast, né, eu comecei a sentir que
tava faltando alguma coisa, né? Tava faltando um espaço para eu celebrar toda a minha nerdice, para eu dar vazão a toda a minha nerdice, para que eu tivesse um espaço para falar sobre os assuntos que eu gosto, para expor as minhas ideias, as minhas opiniões. Eu não tenho amigos para compartilhar e conversar sobre as coisas que eu gosto. E aí eu decidi fazer uma segunda versão do Mensagem na Garrafa Podcast. Só que dessa vez sem a menor pretensão de ser um podcast famoso, com milhões de inscritos, milhões de comentários e tudo mais, né? Então, eu ia fazer um podcast de mim, para mim mesmo, e se ocasionalmente tivesse algum ouvinte que gostasse de algum episódio, que deixasse algum comentário, beleza. Mas também se não tivesse, beleza também. Afinal de contas, a segunda versão do Mensagem na Garrafa Podcast seria um podcast feito de mim para mim mesmo, de que o podcast servisse para mim no futuro como uma cápsula do tempo, né? Essas duas eram as missões prioritárias da segunda versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? Servir de canal para que eu pudesse falar livremente sobre os assuntos e as nerdices que eu gosto e também servir de cápsula do tempo para mim no futuro. Só que aí, antes de ressuscitar o Mensagem na Garrafa Podcast numa segunda versão, né? Eu pensei em fazer um podcast com uma ideia mais explícita de ser uma cápsula do tempo, né? Eu cheguei a batizar o podcast como Minha Cápsula do Tempo Podcast. Eu até pensei inicialmente em chamar o podcast só de Cápsula do Tempo, só que já tinha um outro podcast com esse nome. Então eu botei lá o Minha Cápsula do Tempo Podcast, só que aí eu achava que aquele nome não estava me agradando e eu resolvi rebatizar o podcast como Mensagem na Garrafa Podcast, segunda versão, né? E aí eu gravei alguns episódios da segunda versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? Falei sobre a terceira temporada de Strange New Worlds de Star Trek, repostei episódios da primeira versão do Mensagem na Garrafa Podcast, falei sobre o show histórico de encerramento de carreira do Ozzy e do Black Sabbath, falei sobre vilões de Superman, e aí eu fui gravando o podcast, só que foi o seguinte, eu não estava me sentindo à vontade com aquela versão do Mensagem na Garrafa Podcast, né? Eu não estava gostando do conteúdo, da edição, da abordagem. Eu gravava o episódio, editava o episódio, publicava o episódio, e aí quando eu escutava, eu percebia que eu me repetia muito, eu falava 1000 vezes a mesma coisa, e aí eu comecei a ver que o conteúdo estava fraco, a abordagem também estava fraca, a edição também com o meu microfone antigo também não estava das melhores, eu perdia muito tempo cortando os picos de áudio, né, que acabava estourando o áudio e acabava fazendo com que a qualidade do áudio não ficasse muito boa. Então eu comecei a sentir uma preguiça muito grande de pensar num assunto para gravar o podcast, editar, publicar, converter para vídeo para mandar para o YouTube. E aí eu estava começando a sentir que isso tudo estava me dando muito trabalho para no futuro não me dar retorno nenhum. E aí acabou que, por um completo acaso, o YouTube e o Spotify removeram o Mensagem na Garrafa Podcast da plataforma porque eu infringi alguns direitos autorais ali, né? A música tema de abertura do podcast era Message in a Bottle, do The Police, né? Para combinar com o nome do podcast, né? Mensagem na Garrafa, né? Message in a Bottle. E aí, se eu estivesse falando, por exemplo, de Star Wars, eu botava lá a trilha sonora de Star Wars. Se eu estivesse falando de Star Trek, eu botava lá a trilha sonora de Star Trek. E acabou que esses usos de trilha sonora acarretaram em infrações de direitos autorais. E aí, o YouTube e o Spotify removeram o podcast das suas respectivas plataformas, né? E acabou que foi uma coisa boa, cara, porque eu não estava contente com essa segunda versão do Mensagem na Garrafa. E aí, essa remoção acabou que veio a calhar, né? Foi bem conveniente para mim, né? Porque eu não tive que me dar o trabalho de pensar, né?
se eu excluía o podcast ou não. E aí acabou que o YouTube e o Spotify fizeram isso por mim, né? Mas aí, novamente, depois de excluída a segunda versão do Mensagem na Garrafa Podcast, eu senti necessidade, mais uma vez, de que eu precisava de um espaço para falar livremente sobre os assuntos que eu gosto, sobre as nerdices que eu gosto, falar de filosofia, de ciência, de condição humana no século XXI, corrida espacial, exploração de Marte, Deus, o diabo e o caralho a quatro. E eu tava sentindo falta de ter um espaço para falar sobre esses assuntos, né? E aí eu decidi dar início a essa que é a terceira versão do Mensagem na Garrafa Podcast que você está ouvindo nesse exato momento. Eu até cheguei também a gravar um outro podcast, né? Eu gravei o trailer e um único episódio de um outro podcast para uma outra abordagem, né? Que era o Caminhos Masculinos Podcast, em que eu tratava aí de temas masculinistas, né? Sim, eu sou um homem desperto, eu conheço a Red... Eu conheço as artimanhas femininas de sedução, de manipulação por meio do sexo. Eu sei que existe hoje em dia o risco jurídico se a mulher sentir que você está sendo um inconveniente para ela. No ano de 2019, mais ou menos, quando teve aquele filme do Joker, estrelado lá pelo Joaquin Phoenix, né, o Joker 1, teve um debate na internet que o pessoal ficou em polvorosa, né, que dizia mais ou menos o seguinte, né? Ah, Joker, o filme que vai trazer representatividade para os incels. E eu fiquei naquela, que porra é essa de incel, né? E aí eu comecei a procurar na internet e aí eu encontrei o Todo Dia Podcast, né, do Wilton Santana, né, com o título Todo Dia Entrevistando um Incel. E aí ele entrevista, né, o Silas Souza, né, o Silas Incel. E aí esse foi o meu primeiro contato, né, com o mundo masculinista por meio dos incels, né? E aí depois que eu terminei de ouvir o episódio do Todo Dia Podcast, né, eu fiquei pensando, cara, quer dizer então que eu fui incel a minha vida toda antes mesmo de existir o termo incel, é isso mesmo? Porque, sim, cara, durante muitos anos da minha vida eu fui incel. Eu chego a dizer o seguinte, todos os homens ou foram incels em algum momento da vida, ou são incels no período atual da vida deles. Então sim, se você em algum momento foi rejeitado pela mulher que você gostava, cara, parabéns, você é um incel. E aí sim, cara, durante muito tempo da minha vida, eu fui incel. E aí eu me identifiquei muito com aquele episódio do Todo Dia Podcast, né? Todo Dia Podcast que inclusive encerrou as atividades nesse ano de 2025, né, cara? Em outubro de 2025, o Wilton Santana fez uma live gravando lá Último Dia Podcast, em que ele encerrou as atividades do Todo Dia Podcast. Todo Dia Podcast que foi a porta de entrada para Red para muita gente, inclusive eu, cara. Muita gente teve um primeiro contato com o masculinismo por conta do Todo Dia Podcast. Então, Wilton Santana, obrigado de coração por tudo que você fez pela comunidade masculina. Somos eternamente gratos a você e a gente te deseja toda a felicidade, todo o sucesso que houver nesse mundo, cara. Um abraço e valeu, cara. Mas enfim, né? O lance é que eu conheci os caras que são os dois maiores expoentes do masculinismo no Brasil, que são eles, né? Hakunin Hakun e Dom Sandro. Tem um cara no YouTube que tá repostando os vídeos antigos do Hakunin Hakun, né? Então, se você quiser acompanhar o conteúdo do Hakunin Hakun desde 2018 até o momento que ele encerrou as atividades do canal dele, corre lá no YouTube, procura lá Hakunin Hakun, que você vai encontrar a repostagem dos vídeos do Hakunin Hakun, que esse cara super generoso tá fazendo para toda a comunidade masculina do Brasil.
por sentir, né, que os homens estão sendo vilipendiados no século XXI por um sistema feminista misândrico, autoritário, opressor, escroto, canalha, covarde, draconiano, eu senti a necessidade de fazer o meu podcast sobre temas masculinistas, né? E aí eu tive a ideia de gravar o Caminhos Masculinos Podcast, em que eu falaria de leis feministas draconianas como a Lei Maria da Penha, eu daria dicas de como afirmar a sua masculinidade, eu falaria sobre o comportamento tóxico feminino, a hipergamia, a manipulação por meio do sexo, e eu trataria de todos os temas vinculados aí ao masculinismo, né? Só que aí acabou que eu fui meio que deixando pra lá, procrastinando. Ah, não, amanhã eu gravo um episódio sobre o masculinismo. E aí foi deixando pra lá, E aí foi passando muito tempo e o podcast só tinha o trailer e o episódio de estreia. E aí eu decidi, não vou dar prosseguimento a esse projeto, vou encerrar aqui o Caminhos Masculinos. E aí eu excluí o Caminhos Masculinos Podcast, né? Então, essa é a minha trajetória com o podcast até aqui, e o podcast de hoje vai se encerrando por aqui também, né? Eu agradeço a todos vocês ouvintes que me acompanharam até aqui. Não esquece de fazer aquele triplo C maroto, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar ligado sempre que tiver novidade. Acompanhe o blog do Mensagem na Garrafa Podcast, que é o mensagemnagarrafapodcast.blogspot.com. A gente também tá no Facebook, é só você procurar lá Mensagem na Garrafa Podcast, que você vai encontrar a página. A gente também tá nos agregadores de podcast e principalmente no Spotify. Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!